Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Um volume de gás foi medido em várias temperaturas, mantendo-se a pressão constante. Os seguintes dados foram obtidos. Então eu tenho a tabela de temperatura em Kelvin, que é a temperatura absoluta, e o volume em ml. Pedem-se um gráfico dos dados de volume versus temperatura. Pessoal, tem esse gráfico aqui. Então, ó, eu tenho o meu volume pela minha temperatura na abscissa ordenada. Então, tá vendo que eu tenho uma subida constante aqui. Isso é uma coisa que a gente vai ter que prestar bastante atenção. Ficar bem ligado nessa subida constante. Conforme aumenta a minha temperatura, o meu volume também aumenta. Então, essa da alternativa A é essa a resposta, esse gráfico aqui. B. Uma relação entre volume de gás e temperatura. Pessoal, uma coisa que a gente até falei agora aqui, ó. Essa relação é a mesma coisa que eu expliquei nessa constante que está subindo. Então, o volume do gás aumenta com o aumento da temperatura. Então, eu posso escrever assim, né? O volume do gás aumenta com o aumento da temperatura. Mesma coisa que eu já tinha falado em relação ao gráfico. Minha temperatura aumenta, o meu volume também aumenta. Vocês estão vendo aqui, pessoal, para a gente responder a C, a gente vai precisar principalmente desse dado aqui, ó, dessa informação. Tá vendo que é uma constante aqui? Conforme a teoria, como que eu montaria essa constante aqui? Um pouco complicado. Não impossível, um pouquinho complicado. Vou colocar aqui para dar mais espaço para os nossos cálculos. Então, nós temos o quê? Se nós pegarmos a temperatura final dentro de um espaço aqui, eu vou pegar esse primeiro espaço e essa segunda aqui, ó. Exatamente esse intervalo aqui para ir calculando. Então, eu tenho uma temperatura aqui, 318 menos 273, eu tenho um aumento de 45. Aumento não, desculpa pessoal, uma variação de 45 kelvins nesse caso. Nesse intervalo. Eu vou pegar cada intervalo aqui e a gente vai ver o quanto que ela oscila. Então eu pego 364 menos 318. Agora vocês estão entendendo o intervalo que eu estou pegando aqui? Eu estou pegando cada intervalinho aqui dessas linhas pontilhadas. Com cada intervalinho desse eu vou montando a minha constante. Então variou 45, depois 46. Posso pegar 409 menos 364. Vai me dar 45 Kelvin. 455 menos 409, tenho 46 Kelvin. E 500 Kelvin menos 455, eu tenho 45 Kelvin. Pessoal, tem uma variação de praticamente, aproximadamente 45 kelvins. 45, 46, 45, 46, 45. Então vamos adotar uma constante referente a isso, de 45 kelvins. O que me ocorre aqui agora? Nós temos que verificar
que o volume sempre está aumentando em 50 em cada intervalo, nessas linhas tracejadas. Como que a gente calcula aqui? Então, o que a gente tem que raciocinar? O aumento da minha temperatura aumenta o meu volume. Então, ela é diretamente proporcional. Eu aumento um, aumento o outro. Então, eu tenho uma direção, é diretamente proporcional. Então, o quanto aumenta, ó, a cada 45 Kelvin, aumenta 50 ml do meu volume. Mas ele pede para a gente fazer uma expressão matemática. Pessoal, é complicado, porque eu não tenho uma constante. Se eu tenho, ó, o meu volume, ele não vai aumentar conforme a minha temperatura, então vamos pôr K como uma constante. Não como Kelvin, tá? Aqui. Vezes a minha temperatura. Por que eu faço essa relação? Porque ela é diretamente proporcional. Então, cada um tem que estar de um lado da igualdade. E toda vez que nós colocarmos do mesmo lado, ela tem que ser sobre uma divisão. Porque o quanto que aumenta de volume é o quanto vai aumentar de temperatura. No caso, ao contrário, né? O quanto aumentar de temperatura é o quanto vai aumentar de volume. Então, eu posso fazer ou essa representação, ou essa representação aqui. Tá? Só para diferenciar uma da outra. Eu sei, chatinho referente a isso, complicado para a gente pensar nessa questão, tá legal? Mas para a gente ter uma noção, então toda vez que eu tiver, pensa pessoal, aqui ó, toda vez que eu tiver uma divisão ou uma razão, no caso aqui, no caso volume sobre temperatura, estou dizendo que isso é diretamente proporcional. Tá vendo? Eu tenho uma multiplicação, uma constante de um lado. Vou até pôr aqui, ó. K é uma constante. Porque a gente está vendo que conforme o tanto que aumenta de temperatura, aumenta o mesmo tanto de volume. Tá certo, pessoal? Deixa o gostei nesse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com quem está estudando essa matéria. Se tiver alguma dúvida, coloca aí que esse exercício é um pouco chato e assim que vocês tiverem alguma dúvida, eu vou tirá-la. Se tiver algum exercício específico que queira que eu resolva, coloca aí nos comentários também. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tá certo, pessoal? Aquele abraço. Valeu!